Neste ano de 2023, a Global Editora completa 50 anos de atividades editoriais, coroados por conquistas e glórias. Fundada em 1973 com o ímpeto desbravador de Luiz Alves Júnior, a Global vem desenvolvendo um intenso trabalho de divulgação em que há de melhor na literatura brasileira e na portuguesa. Comecei um plano de trabalho em vender livros em supermercado, farmácias, cabeleireiros, até em táxi. Drummond é que diga. Quando ele se surpreendeu, pegar um táxi de São Paulo e viu o livro dentro do táxi. Isso foi um empreendimento nosso antes de montar a Global. Eu me aventurei por esse Brasil todo e eu cheguei à conclusão de que seria necessário eu montar uma editora. Ele fundou em 73, a editora dele, eu fundei em 75. Então, quer dizer, teve uma troca assim, de experiências entre nós, começando assim uma editora pequena e depois alcançando um nível bem mais alto. A casa que hoje é a sede da editora tem 922 metros quadrados e é um verdadeiro oásis no centro da capital paulista. Seu terreno comporta, além da casa, um jardim encantador e belas estufas, recintos estes que o arquiteto reservava com carinho para suas estimadas orquídeas. Construída em 1891 pelo renomado arquiteto Ramos de Azevedo, o mesmo responsável por outras construções icônicas de São Paulo, como a Casa das Rosas, o Teatro Municipal e o Mercado Municipal, o Casarão Ramos de Azevedo, situado no bairro da Liberdade, dá lugar desde 1995 a esta que é uma das casas editoriais mais charmosas do Brasil e que conseguiu construir ao longo de 50 anos um dos catálogos mais admirados pelo público leitor. O briefing maior da Global, hoje no mercado, é ser a maior e melhor editora de livros brasileiros, nacionais. A minha fortuna está entre os autores. Essa quantidade, eu tenho 17 autores exclusivos, que eu chamo as joias da coroa, como a maior propriedade que eu podia ter na minha vida. Com muito orgulho, a Global reúne em seu catálogo nomes como os de Câmara Cascudo, Cecília Meirelles, Cora Coralina, Darcy Ribeiro, Gilberto Freire, Inácio de Loyola Brandão, João Guimarães Rosa, João Carlos Marinho, José Lins do Rego, Manuel Bandeira, Rubem Braga, Sérgio Vaz, entre outros. O mais importante é o escritor. Sem o escritor a gente não faz nada. Depois do escritor é que vem o editor, o livreiro, todo mundo, mas começa com o escritor. Fiquei acho que 1 ou 2 anos sem ter aonde publicar livro. E foi quando o Luiz me chamou e eu sentei com ele. Era ainda lá na Vila Mariana, a editora, e ele me disse: por que você não vem para a gente? Eu falei: eu venho, mas como é que faz? Quanto que a Codecri te deve? Devia um dinheirão em direitos autorais. Um dos primeiros foi o Inácio. Inácio, quando era publicado pela Codecri, que era uma editora do Pasquim, naquela época, ele veio dessa onda do Pasquim para a Global. Esse foi o primeiro. E aí ele falou: vai na Codecri, vai ao Rio de Janeiro, a gente paga a passagem, negocia com eles o seguinte, pede para eles todos os fotolitos de todos os livros seus estão lá. E você assina com eles um termo de que está pago tudo, zerado a dívida deles com você. Traz para cá, me dá os fotolitos e eu te pago tudo que eles devem a você. Mamãe, Ana Maria e o meu tio Fernando conseguiram um primeiro contato com o Luiz Alves aqui da Global e foi um primeiro contato sobre a reedição dessa obra. A opção deles foi justamente que uma editora é que congregasse essa obra para que isso ficasse junto e não disperso como estava. E o encontro deles com o Luiz foi um encontro muito especial. Eles formaram desde sempre uma relação de muita amizade, de muita confiança, de muito respeito.
E no ano 2000 foi a primeira obra de Câmara Cascudo que foi lançada pela Global Editora, que foi o Dicionário do Folclore Brasileiro. Foi, assim, uma experiência muito boa, muito gostosa, muito carinhosa. De um lado profissional, séria, de outro lado visivelmente interessado na obra, em desenvolver a obra e continuar dando e dar à obra a magnitude que ela tem. O primeiro contato que eu tive com a Editora Global quando o senhor Luiz veio para cá realizar a assinatura desse contrato, né? Quando o Zé Lins sai da José Olímpio da Record para a Editora Global. Eu acho que a gente se encontrou primeiro na Feira do Livro de Bolonha, eu com o Luiz Alves. E nós nos gostamos muito, a gente tinha um amor pelo livro, pela leitura. Eu me dei sempre muito bem com o Global. Meu irmão, quando recebeu a proposta de várias editoras e que eu escolhi a Global, no momento eu tinha essa função aqui na Fundação, ele disse, responsabilidade toda sua, eu não conheço a Global. Nunca tive decepção com o Global, não. Então, é uma coisa que eu recomendo aos autores que quiserem uma editora boa, vão para a Global. Hoje, a atual diretoria, composta por Richard Alves e Jefferson Alves, juntamente com toda a equipe, concentram esforços na formação cultural do cidadão, publicando os mais conceituados autores de literatura em língua portuguesa, consagrados tanto no cenário nacional como internacional. Comecei com 14 anos, aos 15 eu comecei realmente a vir muito para a Global, trabalhar todos os dias. Comecei na área de cobrança, depois passei por outras áreas, até chegar na área comercial, né, de vendas. E aí eu fiquei bastante tempo, me desenvolvi bastante na área de vendas, até 2012, quando eu fui para a direção geral da editora. Eu tenho 35 anos de Global Editora, comecei muito cedo. Já com 18 anos já trabalhava na empresa. Comecei pela área comercial, passei pela área de vendas, passei pela área de divulgação e me interessei realmente pela área editorial. Eu desde menino acompanho o trabalho da Global. Sou amigo do Luiz, como sou amigo dos filhos do Luiz, então me sinto parte da família. Assim. É gente muito honesta, muito correta. Seu Luiz Alves e os filhos dele, Jefferson e o outro é Jefferson e Richard, né? São ótimas pessoas, são meus amigos. Eles não são meus editores, eles são meus amigos. Primeiramente, o editor, no sentido estrito do termo, é um mediador. E dizer mediação não é pouca coisa, está inclusive em Hegel. Mas, sobretudo, diante da enxurrada de informações, de propostas, de crescimento populacional, da grande produção literária, a função é de uma antena parabólica, né, de captar justamente as vozes distintas, quase um sismógrafo, né, para compreender essa movimentação, muitas vezes sutil e subterrânea. Não é? E a Global tem tido uma grande responsabilidade com o país, por exemplo, em relação aos próprios clássicos, em relação à interface com as escolas, que a Global compreendeu e desenvolveu isso de forma muito inteligente, sagaz, respeitosa, cuidadosa. Além de obras voltadas ao público adulto, a editora também se dedica à publicação de livros para crianças e jovens. Ana Maria Machado, Bartolomeu Campos de Queiroz, Ed Lima, Marcos Rey, Marina Colasanti, Roger Melo, Ruth Rocha, Tony Brandão e Sidônia Muralha são alguns autores que desfilam pelo seu catálogo. Vejo uma coisa muito interessante, bonita na Global, de não encarar a criança como um público-alvo, mas encarar a criança como aquela individualidade. Os nossos livros infantis melhores, mais tradicionais, mais fortes, não são livros que ficam querendo ensinar uma liçãozinha à criança, que estão preocupados com a moral da história. São livros divertidos, são livros que estimulam a inteligência e acho que isso nos caracteriza de uma maneira muito clara. Uma ideia, um livro, uma possibilidade de contar uma história, se você escreve para ali,
você não tem essa ideia não vai a lugar nenhum. Se você consegue uma editora que não entende a sua maneira de trabalhar, fica difícil para a própria editora que te acolheu te contar sobre você para o leitor, para o mercado, para as escolas, para as livrarias. E eu tive a sorte de ser bem compreendido pela Global. Eu devo à Global, na verdade, a oportunidade de uma série de saltos. Assim, como designer, como capista, né, eu passei a fazer capa. Numa certa altura, eu lancei meu primeiro livro de autor pleno, né, texto e imagem, aqui na Global. Também coordenei uma coleção da Global pela primeira vez. Então, todas as minhas estreias em funções diferentes foi aqui na Global. Na época, a editora mandou o Maurício Negri lá na aldeia para conversar comigo, para mim contar a história, porque o autor tem que conhecer o ilustrador e a gente contar a história. Então eu falei para o Maurício, olha Maurício, a nossa cultura é assim, 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 fui contando para ele. E daí saiu essa belíssima ilustração que ele fez, porque foi seguindo as ideias do autor. Por coincidência, em 2011 saiu esse livro chamado Tecoá, Conhecendo uma Aldeia Indígena. O cuidado na seleção e produção de textos em literatura infanto-juvenil são características das nossas edições. A Global tem feito um excelente trabalho no sentido de extrair alguns contos dos livros, mantendo os livros originais e criando um livro, um livrinho, um conto, um livro à parte, para facilitar para o estudante, não precisar comprar o livro inteiro para poder ler aquele conto em especial. O Luiz sempre deu, né, um tratamento igual, né, a Global, para o livro de adulto e o literatura infantil, que não é muito comum, por incrível que pareça. Tem uma questão de mercado que a muitos interessa, mas saber selecionar o que tem qualidade. Então, quando o Luiz compra os direitos, né, já do Bartolomeu, já falecido, é uma coisa assim muito significativa desse compromisso, né, com preservar as coisas também da literatura infantil nessa coleção que é uma coleção especial que a Global tem. Quando o Jefferson Alves falou comigo sobre A Flor do Lado de Lá, ele falou, Roger, é um livro ilustrado, é um livro sem palavras. Ele falou, vamos publicando os livros com todo cuidado, investindo nessa coisa da excelência gráfica. Impressionante, assim, né, a velocidade, né, como a Global é veloz, né, de estar cobrindo, já foram 16 livros publicados, a velocidade enorme, né, essa produção. A obra toda está vindo à tona, né, então isso, assim, acho muito importante. Privilegiando o que de melhor é produzido na poesia e na prosa por nossos autores, a Global vem sedimentando seu caminho, incentivando o público a valorizar a produção literária nacional com livros feitos com extremo rigor e criatividade e com enorme respeito pelo leitor. Um catálogo muito coeso, assim, né? Ele faz muito sentido, ele não é um catálogo que atira para vários lados, né? Ele tem um foco muito claro e isso é compreendido pelos leitores, né? Por isso que a Global ela tem tamanha presença nas escolas, por isso é que os leitores das livrarias percebem, né, a pujança dos livros da Global, né, dos nossos autores. Se a gente, vamos supor, né, tivesse apenas o instrumento dos catálogos da Global, um catálogo enorme da Global para compreender o Brasil, nós poderíamos aí realizar um estudo importante. Os títulos, as proporcionalidades, as direções, o público leitor, que tipo de escolha foi realizada. Então nós temos aí uma fonte muito importante que cobre meio século da história brasileira. São livros bem feitos, são livros que vão se mantendo em catálogo e estão sempre circulando. E eles têm um trabalho em escolas, em feiras, em bienais, e isso tudo vai mantendo o livro vivo, né? A Global teve a perspicácia de prestar atenção na fina flor da literatura brasileira, né? Então é um catálogo que é predominantemente Brasil e com nomes icônicos. O que está sendo construído hoje em termos de nova literatura brasileira também está no catálogo
da Global. Penso que a construção do catálogo da Global Editora, ela reflete e envolve a produção não só da literatura brasileira, mas como da cultura brasileira em seu melhor. Ela foi uma das primeiras editoras a publicar livros sobre assuntos afro-brasileiros, né? Se a gente pensar, assim, a Global ela publicou livros do saudoso professor Joel Rufino dos Santos, publica livros do professor Kabengele Munanga, né, que acabou de se tornar professor emérito da USP, e também na temática indígena, né? A Global Editora é uma editora familiar, com 100% de capital nacional, é uma editora profissionalizada em sua gestão, é uma editora inclusiva, pioneira na publicação de autores indígenas, autores negros e autores da periferia. No primeiro momento eu fui uma espécie de distribuidor de livros da Global. No segundo momento eu tive um contato muito particular e muito pessoal com o seu Luiz, né? E ele viu ali todo o meu interesse com a literatura e tal e me convidou para escrever, né? Para escrever alguma obra para a editora Global, e isso me fez, com o passar do tempo, um autor da casa, né? Então foi uma relação muito rica, muito proveitosa, e que deu muitos frutos, porque eu já sou um autor de muitos livros da editora Global. Muitos anos que eu pego o livro lá para distribuir nas escolas, fazer projetos como Chuva de Livros. Então, além do apoio que eu tenho como poeta e escritor na editora, também tenho um apoio como ativista social. Além dos projetos editoriais relacionados ao campo da literatura, a Global desenvolve outros ligados à educação de jovens e adultos, o EJA, a aceleração de alfabetização e a capacitação de profissionais para trabalhar e formar bibliotecas. Os números resultantes desse trabalho são gratificantes. Podemos dizer, por exemplo, que já capacitamos mais de 40 mil profissionais de ensino continuado nas áreas de bibliotecas públicas e escolares, e somos corresponsáveis pela alfabetização de mais de 300 mil jovens e adultos em aproximadamente 1,3 mil municípios brasileiros. A gente espera se tornar, no futuro próximo, a médio prazo, uma referência em EJA para os professores do Brasil. O trabalho das escolas ele é desenvolvido através dos promotores. A gente tem um grupo de pessoas que visitam e levam conteúdo aos professores, conteúdos que sejam programáticos, né, que estejam dentro da área acadêmica. Eu percebo que o trabalho feito em escolas, em geral, pela Editora Global, é um trabalho consistente. E, além disso, eles se preocupam em livros também. Eu tenho com eles, por exemplo, um livro que chama Caro Professor, que é uma coletânea de cartas dirigidas a professores. Eles trabalham com o professor. Esses livros que chegam nas escolas, eles estão muito bem amparados por um suporte pedagógico, por um material de apoio, por divulgadores que conhecem a essência dos materiais, que sabem explicar a importância que esse material vai ter na relação de ensino-aprendizagem e na prática desse professor em sala de aula. A gente tem bons autores em todas as áreas, então a gente acabou dedicando um trabalho específico para a escola, e isso tem sido bom também para a Global, que acaba vendendo um mercado escolar também de educação. A Global tem um canal aberto com as secretarias de ensino, com as delegacias de ensino, com os professores, com os municípios, e existe uma interação constante desses sujeitos da educação com a Global Editora. Simultaneamente, a editora prossegue centrando suas atenções no campo das ciências humanas, publicando obras influentes das áreas de história e ciências sociais, concebidas por intelectuais de relevo. O meio ambiente é definido como composto pelos aspectos sociais, econômicos, políticos, né, ecológicos, estéticos, históricos, culturais. Essa grande amálgama
que define o que é o ambiente. E dentro desse mosaico, a editora foi produzindo esses elementos que formam um mosaico completo que vai desde as artes, a história, passa pelo mundo científico em si. Com o passar do tempo, ela foi costurando essa grande toalha que envolve a temática socioambiental. Nós precisamos de leitores, de 1 a 10 anos, a 10, 50 anos, 100 anos. Então, o que é importante para nós é sempre acreditar no livro. E quem está no mercado livre, ele não tem outra coisa a não ser se preocupar com o livro. Ao longo desses anos, a Global recebeu vários prêmios, os quais tem a honra de dividir com seus autores e leitores. Mas a maior vitória para a casa editorial é a certeza de estar impactando de maneira positiva a área da educação no Brasil com suas publicações. Na Feira do Livro de Bolonha, e a Ana Maria Machado ganhou o prêmio Hans Christian Andersen. E foi uma grande alegria quando soubemos que ela havia ganho esse prêmio tão significativo para a literatura brasileira e tão significativo para a Ana. E foi um momento muito especial que eu não vou esquecer. Esse jantar, essa alegria dos brasileiros comemorando essa conquista tão importante para a literatura brasileira. A Global é também a segunda maior exportadora de autores brasileiros publicados em língua espanhola, atendendo a toda a América Latina, ao Caribe e aos Estados Unidos. Eu não vou lembrar agora de um episódio específico, é uma história longa que nós temos, mas certamente o que para mim fica como mais importante é esse carinho, esse respeito que eu tenho por ele, por ser essa pessoa vencedora que certamente ele é. Eu me recordo muito de vir aqui à Global com meus pais e sempre nos chamar muita atenção o amor do Luiz pela literatura brasileira. Eu tenho muitas memórias boas com a Global, porque ela publicou muitos livros meus e eu estive sempre muito presente dentro da editora. E sempre que eu ia lá, eu era recebido com muito carinho, com muita atenção pela equipe da editora, pelo próprio seu Luiz e os filhos dele, que sempre foram muito atenciosos comigo. Teve um aniversário da Fundação, eu não me lembro qual, e que foi até no prédio da Manchete, a gente tinha conseguido um apoio, nos cederam um auditório, e a surpresa de que o bolo foi o Luiz que trouxe de presente para a Fundação. E me deu o prazer de fazer uma reedição do Zero. O Zero era um livro muito complicado como designer, porque é um livro todo dividido em pedacinhos, as páginas cortadas no meio, desenhos e explosões e palavras, etc. Contrataram, foi talvez o primeiro livro meu que foi feito em computador. Então vim trabalhar para o Grupo Global desde que a Nova Aguilar foi comprada. Como eu já tinha trabalhado com a Nova Aguilar nos anos 80, então para mim foi um presente, resgatar o que eu tinha feito décadas atrás. Eu estava na Bienal, que eu fui convidado pela Global para dar uma palestra lá, E daí, de repente, o senhor bateu nas minhas costas e daí falou, fala, Dico, passei por aqui, que bom, tá. Daí eu olhei assim, mas eu fiquei na dúvida, quem será que é, Daí que ele falou assim, sou o pai do Jefferson, tá? Daí que eu fui lembrar na hora, Porque às vezes a gente fica 2, 3 anos sem se ver e daí de repente não lembra quem que é, Que é tanta gente na Bienal. Então é uma coisa assim que eu fiquei impressionado, falei, nossa, ele nunca esqueceu de mim, E eu reconheço o belíssimo trabalho que eles vêm fazendo ao longo das décadas de ampliar a percepção da nossa espécie, por meio das diversas publicações, abordando temas sob diferentes ângulos. É uma contribuição muito efetiva. Para a gente, ela não apenas inicia a relação da obra cascudiana com a Global Editora, mas ela é um marco que ainda hoje se firma e tem uma importância prioritária para nós. Para nós aqui da Fundação Gilberto Freire é uma coisa muito boa, porque hoje é a editora oficial dos livros de Gilberto. Então, a gente acha que
os livros que eles publicam de outros autores também muito bons, vai ficar para a história mesmo. Eles deixam um legado muito claro de profissionalismo de quem conhece todas as etapas do livro. Conhece o livro na livraria, conhece o livro na escola, conhece o livro na feira. E o fato de terem autores diversos, de diferentes linguagens e de diversidade, né? Ela sempre procurou trazer a diversidade para dentro das suas publicações, tudo isso tem ajudado o Brasil a ser mais Brasil. Muito bem estruturada no caminho de autores brasileiros e voltada muito para adoção escolar e vendas governamentais, e lógico, com presença também nas livrarias. Eu acho que é uma das editoras mais importantes do Brasil. Uma casa editorial que congrega joias como Câmara Cascudo, Gilberto Freire, Cecília Meirelles, Darcy Ribeiro, Guimarães Rosa, entre tantos outros, esses clássicos da literatura brasileira, que deixam essas obras acessíveis a esse público de hoje, contemporâneo, que não apenas tem um olhar sobre os clássicos, mas também sobre os novos autores. Essa ousadia de investir não só na literatura contemporânea, mas também na literatura que formou os autores dessa literatura, eu acho isso bacana pra caramba. O que a Global faz é garantir a nossa sobrevivência. A nossa não, a da literatura brasileira. E isso é importante porque para a história do Brasil, para a história da cultura. Isso é uma contribuição histórica de inegável valor, né, para a mudança desse país, no sentido de democratizar o acesso à cultura e à educação. Eu acho que a possibilidade que ela tem, inclusive, de multiplicar, né, isso em ações, né, poder exatamente até vir trabalhar conjuntamente, né, a questão de políticas, né, na parte de educação, né, coisa, enfim. Né, eu acho assim importantíssimo esse acervo que ela tem em mãos. Eu vejo esse o legado dela, né, assim, o Brasil, uma parte do Brasil, a maior parte do Brasil está nela, está dentro dela. Eu acho que o maior legado que a Global Editora deixa na sociedade brasileira nesses 50 anos é a formação de sujeitos leitores. Num país que a gente sabe que historicamente tem pouca tradição de leitura, a Global exerce esse papel muito importante de levar literatura de qualidade para os cantos mais remotos do Brasil. Hoje ela é realmente a casa do autor brasileiro. Não é possível, né, você conhecer, né, a literatura brasileira que se faz no país hoje sem a Global. A Global me deixar um legado, porque esses livros estão nos lugares para quem são as pessoas para quem eu escrevo, para quem eu batalho, para quem eu luto. Então acho que o legado da Global foi ter adotado essa postura em relação à periferia, de levar a literatura à periferia. Não é só literatura pura e simples, é um conjunto de assuntos, de coisas que a editora tem estado presente e fazendo a parte dela. Acesso à literatura de primeira qualidade, sempre com bastante cuidado, com bastante atenção, com bastante respeito ao autor, à obra, enfim. Eu só tenho elogios, só tenho de bater palma. E o legado da Global é imensurável. Eu acho que juntar todos esses autores no catálogo é um trabalho muito importante e isso vai disseminando ali para todos um pouco da nossa cultura e isso é um legado muito importante. A abrangência, a pluralidade, a capacidade de auscultar o batimento cardíaco brasileiro, das suas vozes plurais, dos seus diversíssimos pertencimentos, olhar o norte, sul, oeste, leste, os 4 pontos cardeais, pensar numa literatura urbana, pensar na biodiversidade, num olhar didático, paradidático, transdidático, nada didático, ou seja, essa capacidade de pensar os desafios plurais, apostar nos nossos clássicos, apostar nos nossos contemporâneos, que é sempre um risco, né? O clássico ele pode sair aos poucos, sai sempre, o contemporâneo é sempre um risco. Eu acho que a Global conseguiu realizar justamente esse retrato do Brasil. Ela fez um retrato do Brasil com a sua digital. É um retrato específico da Global que corresponde a uma ideia de Brasil que ela, Global, tentou produzir, transmitir e distribuir.
Para a jornada que se anuncia para esses próximos 50 anos, a Global projeta prosseguir com seu projeto de disponibilização do que há de melhor na literatura brasileira. Nossa casa editorial tem como meta incrementar seu projeto não apenas com novos autores, como também firmando novas parcerias com os agentes do mercado do livro, estando sempre antenada com a revolução digital que está em curso. Trazendo publicações de primeira qualidade aos professores, educadores e ao público leitor mais amplo, a Global continuará consolidando seu lugar no mercado editorial como uma empresa que valoriza a capacidade do ser humano para inovar. A editora tem plena ciência de sua responsabilidade de contribuir para a construção de uma sociedade composta por indivíduos que sejam protagonistas de sua própria história, que estejam cientes de seus papéis como cidadãos críticos e éticos e que trabalhem ativamente em prol da justiça social, visando o bem-estar de toda a humanidade neste novo tempo que está por vir.